Olá, estudante à prova Play. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho aqui te preparar para o vestibular da Unifor Medicina. Nós vamos ver aqui resoluções de problemas de física para que você entenda como esse conteúdo, esta matéria, é cobrada de você e para que você consiga se preparar para ter aquele notão. A seguir, você vai ter uma questão que veio deste vestibular. Vem comigo para a gente começar a nossa jornada rumo à sua aprovação? A prova Play. Diz aqui que Gabriele, ex-campeã da modalidade arco e flecha de uma cidade ao sul da Itália, resolveu construir e comercializar flechas feitas em tubo de alumínio e em fibra de carbono. Então nós temos dois tipos de flechas aqui: as feitas em tubo de alumínio e aquelas que são feitas em fibra de carbono. Após a fabricação de suas primeiras flechas, resolveu fazer um teste para verificar a velocidade que elas podem atingir. Utilizando-se de um bom arco, ela dispara horizontalmente a flecha em direção a um alvo fixo localizado a 204 metros. Ao lançar as flechas constituídas em tubo de alumínio inicialmente, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3,6 segundos. Mas observe, ela está falando do barulho que se ouve. Continuando, com as fabricadas em fibra de carbono, então passando para o outro tipo de flecha, ela ouve o barulho da flecha atingindo o alvo depois de 3 segundos. Supondo a velocidade do som no ar constantemente igual a 340 metros por segundo, desprezando as forças dissipativas e a gravidade, assinale a opção que indica a razão entre. Então, nós vamos querer a razão entre duas velocidades. As velocidades das flechas que são feitas em tubo de alumínio e aquelas que são feitas em fibra de carbono. Então, nós temos essas duas observações. O que fazer agora? Nós precisamos entender a sequência dos acontecimentos. Que sequências seriam essas aí? Nós vamos ter o alvo. Então, bem aqui, a gente vai ter o alvo. O primeiro acontecimento é o lançar da flecha. E essa flecha vai. Então, nós vamos observar a ida da flecha. Depois que essa flecha foi, faz um barulho no impacto e vai haver o retorno do som. Então, esta flecha vai, provoca um impacto que gera um som. Então, nós vamos ter o movimento de dois objetos aqui: o movimento da flecha e o movimento de retorno do som. E isso tudo, no primeiro caso, dá 3,6 segundos, enquanto que no outro caso vai dar 3 segundos. Vamos chamar aqui de Dzão essa distância toda, da flecha até o alvo. Nós vamos ver que o tempo total aqui, ele pode ser calculado por meio da soma de dois tempos. Então, o tempo total, que é este medido, esses 3,6 segundos, correspondem à ida da flecha com o retorno do som. Então, a gente coloca, vai ser o tempo gasto pela flecha mais o tempo gasto pelo som. Até aí está tudo bem. Mas o que vai acontecer? Nós vamos lembrar que distância é igual a velocidade vezes o tempo. Se nós quisermos o tempo, nós passamos a velocidade para o outro lado dividindo. Isso nos dá que distância sobre velocidade fornece o valor do tempo. Então, o tempo que a flecha demora indo vai ser a distância d dividido pela velocidade da flecha. Ao passo que o tempo que o som demora voltando vai ser a distância d sobre a velocidade do som. Até aqui, nada demais. O que nós fizemos? Nós simplesmente colocamos aqui que tempo é uma distância sobre uma velocidade quando o movimento é uniforme.
Agora, nós podemos fazer isso nas duas versões, na versão da fibra de carbono e da fibra de alumínio. Ele quer saber a razão, né, entre as velocidades envolvidas. Então, nós vamos precisar fazer a conta para chegar ao resultado. Acompanhe. Vamos dizer aqui, vamos usar esta equação, dizendo que o tempo é igual à distância sobre a velocidade da flecha mais a distância sobre a velocidade do som. No primeiro caso, a gente viu que demorou 3,6 segundos. A distância foi 204. A velocidade da flecha, a primeira flecha que a gente tem, é a de alumínio. Então, vou colocar aqui alumínio, para a gente lembrar. Mais a distância de 204 dividido pela velocidade do som. A velocidade do som é igual a 340. Essa razão entre 204 e 340 é conhecida nossa. Você vai ter que fazer, né, a conta. Ao resolvê-la, você encontra que isso aqui resulta em 0,6 segundos. Isso facilita bem a nossa expressão. Se 3,6 é igual a 204 dividido pela velocidade da flecha de alumínio, e isso é igual a isso aqui somado, né, com o 0,6, ao passar para o outro lado, 3,6 menos 0,6 vai fornecer para a gente 3. Essa é uma operação matemática que nós vamos fazer. Tudo bem. Agora, a gente passa essa velocidade ali para cima e este 3 aqui para baixo. E vamos ficar com velocidade da flecha de alumínio igual a 204 dividido por 3. E 204 dividido por 3 equivale a 68 metros por segundo. Então, aqui a gente calculou inicialmente o caso da flecha de alumínio. Então, vamos colocar aqui alumínio. Vamos, então, fazer a mesma coisa para a flecha de carbono. Para a flecha de carbono, o tempo demorou apenas 3 segundos. A distância continua sendo de 204. A velocidade agora é da flecha de carbono, de fibra de carbono. A distância que o som vai percorrer, 204, com aquela velocidade de 340. Esse resultado a gente já sabe quanto dá. São aqueles 0,6 segundos. Passando estes 0,6 segundos para o outro lado, 3 menos 0,6 dá 2,4. Então, 2,4 é igual a 204 sobre a velocidade da flecha de carbono. Pronto, a gente faz o mesmo esquema, sobe com a velocidade e desce com aquele 2,4. Então, nós vamos colocar que a velocidade da flecha de carbono vai ser igual a 204 sobre 2,4. 204 dividido por 2,4 equivale a 85. 85, portanto, metros por segundo. Agora que nós já temos os dois resultados, o resultado para a flecha de alumínio e para a flecha de carbono, nós vamos atrás da razão. Razão é divisão. Dessa forma, nós vamos aqui para esse cantinho fazer a divisão. A divisão da velocidade da flecha de alumínio dividida pela velocidade da flecha de carbono. 68 dividido por 85. E o resultado disso é 0,8. E 0,8 se encontra na alternativa A de avião. Observe que foram diversas etapas para a gente conseguir chegar à resposta correta desse problema. Não foi apenas uma aplicação de uma equação direta que você memorizou. Você precisou visualizar que a flecha vai e gasta um tempo.
O som do impacto precisa também de mais um outro tempo para retornar e que seja ouvido. Então, aqui nós somamos esses dois tempos para dar os tempos totais. Vimos que para o alumínio eram 3,6 segundos e para o carbono 3 segundos. Fomos fazendo aqui as contas até chegarmos ao resultado. É fácil? Não é, mas com esforço e dedicação você consegue resolver cada um dos problemas, lendo atentamente o enunciado e buscando o significado no texto que encontra.